E aí, turma, meu nome é Thiago Grande, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala de terror, de ficção científica, de mistério, de que é insólito, pulpo, fantástico e maravilhoso. Se você for novo por aqui, por favor, né, considere se inscrever e vir aqui acompanhar o meu trabalho. E também deixa o like, todo mundo deixa o like é liberado, ninguém cobra nada e ajuda pra caramba a impulsionar o vídeo. E se você quiser compartilhar, então, melhor ainda, né? Mas sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai falar de Slewfoot, Slewfoot, do autor Brom, que é o quê? Uma história de bruxa que foi publicada aqui pela Darkside. Tem tradução de, como vocês sabem, né? Eu nunca lembro de cabeça o nome dos meus coleguinhas tradutores, mas tem tradução do Vinícius Loureiro. Isso aqui foi publicado aqui no Brasil, foi agora em 2023, 2024 que saiu aqui, e lá fora saiu em 2021. Como eu disse, o subtítulo até mesmo é A Fábula das Bruxas. Então aqui a gente vai ter uma historinha de bruxaria muito maravilhosa. Era um livro que eu tava doida pra ler assim. Desde que ele saiu lá fora, eu tô de olho. Eu nunca tinha lido nada do Brom, né? Apesar de ter muito interesse em ler Krampus, que também a Darkside também lançou. Quem sabe no Natal desse ano eu consigo ler Krampus. E eu queria muito ler isso aqui. Então, chegou aqui ano passado, tava meio salgado o preço, mas agora eu achei uma promoção muito boa. Uma das últimas que teve, inclusive, tava com preço delicioso, aí não teve como, né? Eu precisei pegar isso aqui. Essa capa é linda. E tem o Slewfoot aqui também. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas o trabalho artístico disso aqui é maravilhoso. Inclusive, já fica aqui a curiosidade para você de que esses desenhos todos foram feitos pelo Brom. Ele é um artista, né? Um multiartista. Então, os desenhos, as pinturas, tudo é dele. Aqui no final tem mais algumas ilustrações. Essa ilustração da capa é a ilustração do Slewfoot e é tudo trabalho do Brom. Então, o que que a gente vai ter aqui, real oficial? Aqui a gente acompanha uma vila, um vilarejo lá em Connecticut, lá na Nova Inglaterra, em 1900, em 1666, então há bastante tempo, né? Mais próximo ali da, da descoberta, né, das Américas e tudo mais. Mas enfim, aqui a gente acompanha uma comunidade puritana, então, né, ultraconservadores, ultra-religiosos, completamente malucos da cabeça. Mais especificamente, a gente acompanha a Abita, que é uma moça que ela é inglesa, ela veio da Inglaterra para poder se casar já, coisa arrumada pelo pai. E aí ela chega nessa vila de puritanos e ela tem a sorte de casar com um cara que é muito gente boa, o Edward. Ele é mais velho que ela, ele é meio esquisito e tudo mais, mas ele é um cara muito gente boa, ele gosta dela de verdade e ele não é um bilolado da cabeça, sabe? Ele aceita melhor, né? Porque ela tem alguns comportamentos um pouco menos, né? Aceitos pelos puritanos, mas ele trata ela com muito respeito e aí eles têm essa fazenda que eles precisam cuidar. Quando a história começa mesmo, eles já estão casados tem 3 anos, eu acho, 2, 3 anos, e eles precisam pagar. Nossa, fez um barulho aqui. Eles precisam pagar uma dívida porque o Edward comprou a fazenda do irmão dele, que na verdade é dos dois, né? A fazenda principal ficou com o irmão do Edward, Wallace, o nome dele? Ou o Wallace é o sobrenome deles? Agora eu não vou lembrar. Mas o Wallace é o irmão. E no testamento ele deixou tudo no nome do mais velho. Só que é pra ser a fazenda de um, fazenda do outro. No fim das contas, o Edward teve que comprar a fazenda do irmão dele. E aí ele paga, né, com sacas de milho todo ano. E aí eles estão pra terminar. Falta tipo uma plantação, uma colheita só. Pra eles conseguirem ficar com a fazenda. E a história começa nesse ponto. Mas não demora muito pra Abita, infelizmente, ficar viúva. Que é muito triste, né? Porque ele é realmente um cara, gente boa ali. E quando a gente tá nesse começo na comunidade puritana, é tão conservador, é tão complicado de ler que o Edward é meio que um alívio. Mas aí a Abita ficou viúva e a gente tá falando de 1900 não, meu Deus do céu, 1666. O que que ela vai fazer? Eles não vão deixar, né? Ela tem que arrumar outro marido, ela tem a dívida, então, né, ela teria que ficar pagando a dívida do coisa. E ela fala, não, ela bate o pé, né? Porque ela é pra frentex. Ela bate o pé e fala, não, eu vou pagar essa dívida, me deixa com a fazenda, que eu vou plantar, eu vou colher, vai dar tudo certo, e eu vou pagar essa dívida, ela vai ser minha, eu vou ver minha vida. Aí o Wallace tira sarro, não sei o quê. Por quê? Porque ele quer a fazenda.
Ele já tinha, na verdade, antes ele até fala com o Edward e tudo mais. Ele tá devendo uma dívida com um poderoso, fazendeiro poderoso lá, um ministro, sei lá. E aí, pra pagar a dívida, ele fala: vou dar a fazenda do meu irmão, que tá no meu nome. E aí, mas aí a comunidade vai para debate na comunidade, né? Porque tudo tem que ser decidido lá com os pastores. Não é pastor que chama aqui, né? Agora não vou lembrar qual que é a palavra dos puritanos. Mas vamos botar pastor, mas vocês entendem que não é pastor. Aí eles botam lá, aí tem o líder São tipo três religiosos e tem o líder dos três religiosos. O Carter, ele é um cara sensato também, sabe? Ele não usa a religião ali pra fazer o mal, ele sabe que as pessoas podem exagerar e tudo mais. Então ele fala assim: não, tudo que você tem na sua vida é sua palavra. Se você falou pro Edward que você vendeu a fazenda pra ele, você vendeu a fazenda pra ele, a fazenda é do Edward. E aí depois, quando a Abita tá lá, né, lutando pelo direito de ficar com a fazenda, ele fala de novo, né? Não, você vendeu pro seu irmão, então é do seu irmão. Ela é a esposa do seu irmão, então é dela a fazenda. E vamos dar uma chance dela pagar a dívida. Se ela não conseguir pagar a dívida, aí você fica com a fazenda e ela vira sua escrava para você poder, né, para terminar de pagar a dívida que ela tem com você. E aí no meio dessa coisa, né, a gente vê ali a Abita ralando para poder começar a plantação e vai dando tudo errado. E não chove, precisa chover, porque ela é uma pessoa só, como é que ela vai molhar toda uma plantação? E ela começa, né, ter problemas com a fazenda, que ela não tá acostumada mesmo. E é aí que aparece o Slewfoot, que é o pai, ou seja lá como, né, vai ser chamado ele, mas é essa criatura aqui, que, né, ele foi invocado pelas criaturas da floresta, que chamam ele de pai, de protetor, falam que, né, é ele que tem que guiar as pessoas, as criaturas ali da floresta precisam reviver uma planta, uma árvore que tem lá, que vai, né, cuidar da mãe natureza e tudo mais. Só que ele não lembra muito bem quem é ele. E é inclusive uma das razões de que ele se atrai tanto pela Abita, porque quando ele tá com ela, ele consegue ver algumas coisas do passado dele. E ele fica perturbado com tudo que ele vê, sabe? Ele vê coisas de guerra, ele vê gente morrendo, mas ele também vê coisas boas, ele vê plantações surgindo, então ele não entende muito bem quem ele é. E aí a gente também tem um xamã, que vai aparecer no outro ponto da história, que quer meio que capturar o Slewfoot. Mas o foco mesmo é na relação do Slewfoot com a Abita e como ele desperta a magia nela e ela desperta uma coisa mais ancestral nele, uma coisa da natureza, assim, um poder. Então a gente acompanha isso, ela tendo que lidar com a vida na fazenda, né? Ela tem que cuidar ali da plantação e das abelhas, que tem a apicultura ali também. Ela tem que cuidar de tudo, enquanto o Wallace, o cunhado, né, tá armando pra ela, quer tirar a fazenda dela de todo jeito, e toda a sociedade ali, que é puritana, vai acabar virando uma história de bruxa, como eu disse, ela vai ser acusada e tudo mais. Não spoiler, tá? É o que vai acontecer nessa época. Então, essa é, né, como a história, é isso que você vai ver nesse livro aqui. E foi uma leitura muito gostosa de fazer, de verdade mesmo. Era uma leitura que eu já queria fazer há muito tempo, como eu disse, mas vale a pena cada centavo. Como eu disse no começo ali, quando você tá vendo o dia a dia da comunidade puritana, é difícil de ler, porque é muito preconceito, é um pensamento retrógrado. Então, assim, eu não sentia vontade de ler, apesar de eu querer conhecer a história da Abita, querer ver o que vai acontecer, o que vai ser tão incrível, era chato de ler porque não era interessante e me deixava com muita raiva. Eu tava ficando irritada lendo. Mas você passa esse começo ali, quando realmente começa a parte da magia, e aí a leitura flui. São 400 páginas, eu acho. 400 redondinha, e aí tem as ilustrações que eu falei. Mas não é uma leitura difícil de fazer, ela é bem. A letra. Peraí, deixa eu só não. Daqui a pouco eu mostro um spoiler no texto aqui pra vocês. Mas não é uma fonte assim, muito pequena, tá bem espaçado ali, tá gostoso de ler. E assim, é essa exploração de magia e natureza e feminilidade e a força da natureza, porque a Abita tem essa coisa toda da bruxaria, que é uma coisa que a gente vai descobrindo que é do passado dela, da família dela. A mãe dela sempre fazia, como é que eles chamam aqui? Amuletos. Ela dá amuletos para as pessoas, inclusive é uma das razões dela ser incriminada. E é um debate interessante, assim, da época que eles estão ali, de toda aquela
perseguição maluca que foi, até depois, bem mais pra frente, foi Salem e tudo mais. Mas é uma boa exploração de como era contido o feminino nessa época, sabe? Como a mulher precisava se reprimir e se diminuir e viver ali em completo controle masculino, controle de Deus, e não poder se expressar, e não poder fazer nada, não pode ter opinião, não pode soltar o cabelo, porque, né, isso é seduzir o próximo, você tá tentando o próximo. Então, apesar do começo aqui, a parte puritana, como eu disse, ter me deixado muito irritada a ponto de eu não conseguir ler, porque era muito real, e você sabe que é real, que as pessoas já viveram assim mesmo, sabe? É terrível, mas é uma boa exploração dessa dinâmica. E até porque mesmo antes da bruxaria, a Abita já tem essa coisa dela ser, né, dela querer se libertar, dela já ter uma coisa. Ela anda com o cabelo solto na fazenda, coisa que não pode. A mulher só vai, solta o cabelo nem na cama com o marido dela, sabe? Porque é pecado, é luxúria. Então ela já tem essa coisa, ela já é uma personagem que explora isso. E aí você puxa ali com a bruxaria, que a gente sempre sabe, né? A questão da mulher com a bruxaria, que é uma coisa de liberdade, de poder, de sexualidade, de sensualidade. Então eu acho que essa parte é muito bacana. E meio que mistura uma mitologia real ali, né? Dessas umas crenças tanto indígenas ali da região, com, com essa crença mais europeia de bruxaria, esse paganismo mais europeu. Tanto que aqui ele até fica em dúvida, né, da onde que ele vem, o Slowfoot, de que parte do mundo que ele viria. Mas é uma. Como ele junta tudo aqui nesse personagem, o Slowfoot é muito interessante, que pega de diversas épocas, de diversas crenças. É realmente um livro muito interessante. E, além de tudo, né, além de ser uma história de bruxa bacana, ainda é uma história, um folclore, né? Porque isso aqui é um grande. Eu acho, inclusive, que realmente é um folk horror. Até esqueci de falar isso. Isso aqui é um terror rural. E ele consegue usar bem do folclore daquela época, sabe? Essa coisa mais do interior ali nos Estados Unidos, né? De quando ainda estava sendo populado, na época da colonização. E traz muito dos medos daquela época. É realmente, assim, um livro que consegue cobrir muito desses pontos, enquanto tem a parte de fantasia, a parte de terror, né? Acontece coisas assustadoras aqui, apesar do terror ser muito mais essa coisa, o medo que você sente pela hábita, né? Então você não sente medo do Slowfoot, ou pelo menos em nenhum momento sente medo do Slowfoot. Inclusive, ele é um querido, tá? Ele é um grandíssimo querido. Ai, que vontade de dar um abraço nele. Vou mostrar ele toda hora, porque ele é lindo. Eu até perdi meu rumo, eu tava elogiando o Slowfoot e me perdi, mas acompanhar toda aqui a história deles e o desenvolvimento do Slowfoot, como eu disse, né? A Abby tá uma personagem muito interessante, ponto central ali acaba sendo, né, essa repressão feminina e a libertação feminina, mas a questão toda ancestral do Slowfoot também é maravilhosa, e como uma criatura vai descobrir quem ela é através de histórias, quem vai te dizendo quem você é. E assim, é uma exploração do folclore mesmo, você é hoje em dia estudando a mitologia de algum lugar, as crenças daquele lugar, e como que você vai descobrindo o que é aquele lugar, do que aquele lugar é feito. E é mais ou menos isso que acontece com o Slowfoot. Então, fica aí meus comentários desse livro maravilhoso. Como eu disse, eu quero ler o Krampus, que também é do Bron, e incrível isso aqui. Eu tava falando de cenas de terror, né? Cenas de terror assustador, apesar do medo maior ser da Hábita, e o Slowfoot não dá medo. Ó, pra você ver, o vídeo já vai mudar completamente aqui. Mas tem cenas de terror aqui, principalmente depois, quando ela vai se vingar de todo mundo que fez mal pra ela. E aí é gritaria, dedo no cu, só loucuragem, lindo, gostoso, catártico, tá? Quando ela vai pra vingança dela. Eu nunca me senti tão feliz na minha vida, foi uma alegria. E, bom, agora sim acabam meus comentários sobre Slowfoot. Recomendo pra todo mundo, sim. Vocês sabem que eu sempre recomendo mesmo quando eu não gosto, né? Porque eu acho que cada um vai ter a sua experiência. Mas eu gostei bastante de Slowfoot e acho que quem acompanha aqui o canal, quem tá acostumado com os meus gostos, se você tem um gosto parecido, vai curtir bastante isso aqui. Então, fica aqui, né? Se você já leu, você pode deixar aqui nos comentários se você se interessou por ler.
ou história de folclore ali, mais a moda americana, que é a história de folk horror mais te atrai. Deixa aqui nos comentários, deixa seu like, por favor, se inscreva se não for inscrito. Obrigada por ficar até aqui e até a próxima leitura. Beijos!